Novidade importante envolvendo Diego Tardelli e seu futuro no Atlético Mineiro. Te conto no vídeo de hoje do canal do Nicola. Falo também sobre o São Paulo, que conseguiu repercutir, tem um engajamento maior na semana passada até do que o Flamengo. Bora falar também sobre o Flamengo e o despacho do juiz a respeito do caso do Ninho do Urubu detonando o rubro-negro. Quero falar ainda sobre o Corinthians, que conseguiu fechar no azul nos 3 primeiros meses de 2021, um bom resultado depois de vários prejuízos consecutivos. Falo ainda sobre 2 reforços importantes pro Botafogo ao longo da Série B e por último, mas não menos importante, sobre uma boa notícia pro torcedor do Fortaleza. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para vocês deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira acontece por volta das 11h15, 11h20 da noite. Vamos repercutir os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, além, obviamente, de responder a perguntas de vocês. Vocês vão mandando as perguntas, aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre a boa notícia no Fortaleza. Entrevistei na segunda-feira o Sérgio Papelin, que é o diretor de futebol do Fortaleza, e ele havia assegurado durante a entrevista que a renovação de contrato do Felipe Alves com o Fortaleza estava muito próxima de ser concretizada. A coisa andou nas últimas horas e deve acontecer de forma oficial um anúncio em breve da prorrogação do vínculo do goleiro até dezembro de 2023. Felipe Alves, que já tem 33 anos de idade e dessa maneira vai encaminhar sua aposentadoria no clube, onde ele tem feito enorme sucesso. Já está na 3ª temporada, são 118 partidas pelo Fortaleza, atleta com passagens por Atlético Paranaense, Audax, Oeste, Paraná, entre outros. O nome do Felipe Alves chegou a ser especulado recentemente no Flamengo, foi um goleiro indicado pelo Rogério Ceni, mas a diretoria do Flamengo entendeu que essa sugestão do Rogério não valeria a pena e nem sequer fez proposta ao Fortaleza. Bora mudar de assunto e falar sobre o Botafogo com 2 reforços bem interessantes. O Botafogo fechou nas últimas horas as contratações do volante Luiz Oyama e do lateral direito Daniel Borges. Ambos contratados por empréstimo até dezembro do Mirassol. Empréstimo sem custo, Botafogo já sabe quanto vai precisar para comprá-los em definitivo. O Oyama foi talvez o principal jogador do Mirassol na conquista ou na disputa do Campeonato Paulista. Atleta super elogiado, com passagem também pela Ponte Preta. Era analisado até por clubes da Série A, mas o Botafogo foi aquele que demonstrou o melhor projeto e a possibilidade de transformar o Oyama em titular. Isso valorizaria bastante um atleta que é ativo do Mirassol. Daniel Borges, 2 temporadas com a camisa do Mirassol, ambas no Campeonato Paulista, havia disputado quase toda a temporada da Série B pelo América como titular em 2020. Outro jogador que chega com um potencial para ser titular absoluto também do Botafogo. A ideia do Fogão é inscrevê-los o mais rápido possível para poder utilizá-los muito em breve. Importante lembrar que o Moraes, lateral esquerdo, que nem pertencia ao Mirassol e sim ao Atlético Goianiense, mas jogou pelo Mirassol durante o Campeonato Paulista, foi outro que deixou o clube, se acertou com o Santos por empréstimo até dezembro, e o Muralha também deixou o Mirassol, vai jogar pelo Coritiba a disputa da Série B. Até esse momento o Mirassol só conseguiu a contratação do zagueiro Diego Landes. Quero falar agora sobre o Corinthians, enfim, uma boa notícia para o torcedor alvinegro. O Corinthians conseguiu fechar os 3 primeiros meses do ano de 2021 com um superávit de 3,5 milhões de reais. Isso significa que o Corinthians foi capaz de receber mais dinheiro daquilo que gastar, um número muito expressivo e importante, levando em consideração que todos os últimos balanços do Corinthians foram verdadeiras negações. Em 2020, por exemplo, o Corinthians chegou a registrar um prejuízo de 123 milhões de reais. As dívidas alvinegras hoje giram na casa dos 980 milhões de reais, muito próximas do bilhão de reais, isso, claro, sem contar o estádio, senão essa dívida ultrapassaria 1 bilhão e 500 milhões de reais. Só para manter a tradição da tosse, senão não seria um vídeo do Nicola. Bom, essa informação a respeito dos 3,5 milhões de reais de superávit nos 3 primeiros meses do ano foi dividida entre membros do Conselho de Orientação do Corinthians que participaram de uma reunião nessa terça-feira. O Corinthians, que já havia registrado nos 2 primeiros meses do ano um superávit de 1 milhão e aumentou um pouquinho mais essa arrecadação, tudo por causa dos cortes de custo.
Foram mais de 50 jogadores que tiveram seus contratos rescindidos ou foram emprestados desde o início do ano, garantindo uma economia de mais ou menos 2 milhões de reais na folha salarial. O Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, por outro lado, não contratou jogadores e ainda realizou uma série de outros cortes dentro do clube, do Parque Social, lá do Parque São Jorge, tudo para enxugar, tudo para gastar menos, para tentar fazer com que o Corinthians se torne um clube saudável a médio e longo prazo. Quero falar agora sobre o São Paulo, com números expressivos de engajamento, de movimentação de torcedores na semana passada, uma semana especial, com direito à final de Campeonato Paulista e o fim de um jejum de quase 9 anos sem taças. No Campeonato Paulista esse jejum era maior ainda, São Paulo não erguia a taça do Paulistão desde 2005. E a movimentação dos torcedores são paulinos foi bem grande, que permitiu ao São Paulo inclusive superar o Flamengo, sendo o clube do Brasil com o maior número de participações e interações nas redes sociais ao longo de toda a semana passada. O Flamengo, o São Paulo, vamos começar falando do São Paulo e a gente faz a comparação com o Flamengo, que é quase sempre aquele que mais engaja. O São Paulo no Facebook teve 3,7 milhões de participações contra 1 milhão do Flamengo. No Twitter foram 2,3 milhões contra 1,8 milhão do Flamengo. No Instagram, 17,4 milhões de interações de torcedores são paulinos contra 17,3 milhões de rubro-negros. Na soma total, o São Paulo movimentou nas redes 23 milhões e meio contra 20 milhões e 200 mil do Flamengo. O Corinthians apareceu na terceira colocação bem abaixo, com 7 milhões e 400 mil. O Atlético Mineiro foi o quarto, com 4 milhões e 300 mil interações ao longo da semana passada. Um dos feitos do São Paulo com todo esse barulho nas redes sociais foi ter a oportunidade de quebrar uma sequência de 30 semanas em que o Flamengo era o clube brasileiro com mais interações no Instagram. É o principal palco de domínio hoje do Flamengo. É também por isso que o rubro-negro tem conseguido enormes contratos de patrocínio e publicidade, não só para a camisa, mas também para as redes sociais. Ótimo movimento feito pelo São Paulo, que se aproveitou muito bem do título do Campeonato Paulista, e isso pode também reforçar para os patrocinadores ou eventuais parceiros próximos no futuro, como é bacana investir no São Paulo. Tricolor que fechou contrato com a Amazon por 3 jogos na Libertadores, o primeiro deles nessa terça-feira, os 2 próximos válidos pelas oitavas de final. O São Paulo vai embolsar 500 mil reais por jogo, já havia embolsado 1 milhão de reais com o patrocínio da LG pontual apenas para a partida final do Paulistão. Por último, antes de mudar de assunto, só contar que o São Paulo garantiu 2 milhões e 600 mil reais nessa quarta-feira, depósito feito pelo Porto, que já havia sido intimado pela FIFA devido a uma dívida com o Tricolor referente a Éder Militão, mais 2 milhões e 600 mil na conta do Tricolor. Esse ar seco, viu? Bom, bora falar agora a respeito do Flamengo. Nem dei mais detalhes nessa terça-feira, resolvi falar nessa quarta só depois de essa história ter sido um pouquinho mais bem divulgada. O juiz que cuida do caso do Ninho do Urubu, a morte dos 10 meninos, os 10 atletas do Flamengo, aquele incêndio em 2019, fez uma decisão com palavras muito fortes contra o Flamengo. Essa decisão é do juiz Marcos Augusto Ramos. Ele detonou o Flamengo especificamente nesse episódio. Ele disse que o Flamengo agiu com, abre aspas, absoluto desdém com jovens falecidos, fecha aspas, e fechou acordos de, agora abre aspas de novo, valores pífios com familiares das vítimas da tragédia, aquela tragédia de 8 de fevereiro de 2019. Na oportunidade, 10 garotos morreram, idades de 14 a 17 anos, outros 16 foram sobreviventes, graças a Deus conseguiram escapar com vida. A alegação do juiz é de que o Flamengo não tratou bem os familiares das vítimas, com negociações com valores muito baixos, tentando sempre reduzir as quantias, enfim, tudo aquilo que a gente vem dizendo já há bastante tempo. É sempre importante quando uma autoridade que cuidou, que investigou, que analisou cada um desses casos também se posiciona dessa maneira. Tomara que o presidente Rodolfo Landim, com toda a capacidade de transformar o Flamengo num time super vencedor, também mude esse aspecto e possa se tornar um ser humano mais humano na condição de presidente do Flamengo. O Flamengo, como o clube mais popular do país, exige um presidente com esse status ou com esse viés. Pelo menos essa é a minha avaliação. Bora falar agora sobre o Tardelli para encerrar o vídeo, informação exclusiva. Diego Tardelli, cujo contrato termina agora no fim do mês de maio, não deve ficar no Atlético Mineiro. Por que eu não estou cravando?
Quero te contar que essa é a tendência de momento entre dirigentes do Atlético Mineiro e também comissão técnica. Mas vai haver uma reunião daqui até o fim do contrato entre o Tardelli, entre o presidente do clube, o Sérgio Coelho, e o diretor de futebol, o diretor executivo de futebol, o Rodrigo Caetano. A menos que uma grande reviravolta nessa rodada, nesse último encontro, determine uma mudança do rumo, a tendência é que Tardelli não tenha seu vínculo prorrogado. Até antes de gravar o vídeo eu ainda fui confirmar essa informação que me foi passada por duas pessoas do Atlético, um representante do Tardelli. E essa própria pessoa, próxima ao Tardelli, admitiu que esse deve ser um encaminhamento mesmo. O que mudou em relação à última renovação de contrato? Uma curiosidade, os dirigentes do Galo foram para a reunião com o Tardelli em março, também decididos a não renovar, mas acabaram aceitando ou mudando de ideia depois que o Tardelli sugeriu um contrato de produtividade, com um salário bem menor e atrelado ao desempenho dele, a participação em partidas. Naquela oportunidade, duas coisas pesaram para a prorrogação do contrato. A primeira delas, o fato de o Tardelli quase não ter conseguido jogar desde que havia sido recontratado pelo Atlético Mineiro. Ele teve uma lesão muito séria e jogou muito pouco. Isso acabou pesando. Outro ponto, a gente estava no mês de março, um momento bem complicado da janela de transferências, e o Tardelli teria dificuldade em se recolocar. Os dirigentes do Atlético, pensando nisso e levando em consideração o histórico, o tamanho do jogador, que é um dos ídolos do torcedor, decidiram pela prorrogação do contrato por mais 3 meses. Dá para cravar que não pode haver renovação por mais 3 meses? Não, não dá para cravar. Mas tudo se encaminha para que o Tardelli deixe o Atlético Mineiro nos próximos dias. Jogador que nesse último vínculo, nessa última passagem, teve 7 partidas e 2 gols. Nessa última passagem não. Nessa temporada de 2021, teve 7 partidas disputadas com 2 gols marcados. Por exemplo, contra o América Mineiro, ele foi para o banco, mas nem foi utilizado. Acabou ficando de fora da relação do time que venceu o Laguaira nessa terça-feira. 36 anos de idade, tem um contrato de produtividade, já nem ganha tanto no Atlético Mineiro. Não sei nem se vai cogitar, em caso de saída mesmo do Atlético, a possibilidade de aposentadoria. Mas isso só o tempo vai responder. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, beleza? Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho. Sei que é chato ficar pedindo toda hora, mas é super importante que você se inscreva no canal para que a gente possa continuar crescendo. Combinado? A gente se vê por volta de 11h15, 11h20 da noite dessa quarta-feira, depois da rodada, para responder a tudo que vocês quiserem. Abraço, tchau, tchau!